Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá frio, hein, mano? Porra, coisa de louco. Eu gosto de tempinho assim. Vamos falar de Fluminense? Tem umas coisas aqui, umas notícias para trazer para vocês. Tá decidido dia 1º de agosto, às 19h30, pela Copa do Brasil, oitavas de finais, Juventude versus Fluminense, no Alfredo Jaconi, às 19 horas, dia 1º de agosto. Primeiro jogo das oitavas de finais, Fluminense e Juventude. O segundo jogo no Maracanã é no dia 8. Então, dia 1º de agosto, dia 8 de agosto. Aí no Maracanã, às 21h30, é o horário da TV aberta, para transmitir Fluminense e Juventude pelas oitavas de finais. Espero que até o dia 1º de agosto o time esteja mais equilibrado, jogando futebol melhor, para a gente passar dessas oitavas. A chance é grande para a gente chegar às quartas de finais e ir embalando, né? E falando em embalar, nós vencemos o nosso último jogo contra o Cuiabá por 1-0, gol do Cauã Elias. Eu sei que o próximo jogo do Fluminense é dificílimo, que é contra o Palmeiras, um time que está brigando aí pelas primeiras colocações com Botafogo e Flamengo. Vai ter desfalque importante, desfalques, né? 3 desfalques, mas o mais importante é o garoto Estevão. Ele teve uma torção no tornozelo e também no joelho. Acho que foi no jogo contra o Botafogo que ele teve essa contusão, né? Um desfalque importante, mas independente disso, é muito, mas muito importante essa vitória do Fluminense, principalmente jogando no Maracanã, diante da sua torcida. A última parcial que foi mostrada nas redes sociais foram 40 mil ingressos vendidos. É muita gente, eu acho que é jogo para 50, 55. O setor norte foi aberto para venda de ingressos, então, porra, lotou ali atrás do gol no setor norte, vão para 60 mil. E tem Thiago Silva, mano. Cara, é um jogo de muito apelo. Vai ter Thiago Silva jogando novamente no Maracanã, diante da sua torcida. Vai ter o Serna fazendo a estreia dele como titular. Eu acho que num 4-3-3 que foi utilizado nos últimos jogos, eu acho que o Serna pode ocupar a vaga ali do Marquinhos, o Marquinhos ir para o banco de reservas. E o Mano Menezes falou na coletiva que teremos 2 estreias nesse jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o Serna... E teve uma imagem no centro de treinamento em que o Mano Menezes conversa em particular com o Serna. E ele é um atacante muito promissor, muito bom jogador. Eu acho que ele pode assumir a titularidade nesse jogo contra o Palmeiras. Também podemos ter nesse jogo contra o Palmeiras a estreia do Ignacio jogando ao lado do Thiago Silva. O Thiago Santos não fez um jogo ruim, mas ele tem suas limitações, não é zagueiro, é um volante jogando de zagueiro. E o Ignacio estava em atividade, né? Ele estava jogando normalmente pela liga. Então agora ele está em forma, em atividade, ele encaixa ali ao lado do Thiago Silva, e todo jogador de qualidade ao lado do Thiago Silva cresce, né? Tem tudo para absorver como uma esponja a sabedoria, a técnica do nosso atual capitão, que é o Thiago Silva, nosso novo capitão da equipe. Então, o Ignacio fazendo a dupla de zaga com o Thiago Silva, o Serna no ataque, Maracanã, mais de 40 mil, e é importante a gente vencer esse jogo contra o Palmeiras. Não há mais margem para o Fluminense perder esse embalo. Sei que o adversário é difícil, mas a gente está em casa, a gente tem estreia, o time vem de uma vitória depois de muito tempo, vem de um jogo que a gente não tomou gol. Eu acho que todos os jogos a gente estava tomando gol. Vencemos um segundo tempo, depois de muito tempo. Então é manter o embalo. E vencendo o Palmeiras, isso que é importante, o Fluminense tem 11 pontos agora. Vencendo o Palmeiras, a gente vai para 14 pontos, aí embala de vez. É um grande jogo. Esse time do Mano Menezes, essa equipe precisa de um grande jogo para espantar de vez essa possibilidade, que eu não creio que vai acontecer. Eu acho que o Fluminense não vai ser rebaixado, creio isso. Tem time para não ser. É inadmissível o Fluminense estar nessa situação. Coisas lá atrás decisões demoraram para serem tomadas e trouxe o Fluminense até essa posição aí de 19º colocado.
Agora eu acho que encaixando o Mano, tendo mais tempo para trabalhar com essa equipe e essas estreias, essa chegada desses jogadores, eu acho que vai fazer o Fluminense embalar de vez e não cair. Tivemos uma boa notícia no último treino, que foi o Marcelo voltou a treinar, depois o Fluminense voltou a vencer e o Marcelo voltou a treinar. É importante termos o Marcelo nesse jogo contra o Palmeiras. Eu não sei em que condições ele está nesse momento, ele voltou a treinar com bola, mas pode ser que ele tenha condições para o jogo contra o Palmeiras. É importante pela sua experiência, e eu prefiro o Marcelo na lateral esquerda do que o Diogo Barbosa, um lateral que não vai para a linha de fundo e marca mal. Então pelo menos o Marcelo, do meio de campo para frente, ele tem qualidade, muita qualidade no passe, cruzamento, na parte ofensiva. Então para mim é uma boa notícia o Marcelo ter voltado aos treinos. O que não é uma boa notícia para mim é o Wilton Pereira Sampaio apitar esse jogo contra o Palmeiras, que é importante para a gente manter o embalo e a gente somar pontos agora. Aí vai Daronco apita 2 jogos do Fluminense em 2 semanas. Depois do Daronco, me metem o tal do Wilton Pereira Sampaio para apitar jogo do Fluminense. Eu acho que tá falta à diretoria, à comissão técnica, ao Mário Bittencourt e às pessoas que trabalham diretamente na CBF, exigir, cara, mudanças na arbitragem e na escolha desses árbitros. Sorteio. Pô, mas sacanagem. Isso é sacanagem quem escolhe as arbitragens dos jogos do Fluminense. Daronco, da forma que ele apitou, e não ter um protesto por parte do Fluminense, uma reclamação, descontos, a expulsão, esses absurdos que acontecem quando o Daronco apita o jogo, e aceitar da forma passiva que o Fluminense aceita Wilton Pereira Sampaio no jogo tão importante, que o Fluminense está brigando para sair de uma situação incômoda, e coloca um cara desse, não dá para aceitar o tal do Wilton Pereira Sampaio apitando Fluminense e Palmeiras. Eu acho que o Fluminense tem que se posicionar lá na CBF. Então falei dos jogos da Copa do Brasil, falei do Marcelo voltando aos treinos, do Wilton Pereira Sampaio, o Bernal, Facundo Bernal. Realmente há um staff do jogador, pessoas responsáveis pela carreira do atleta vindo ao Rio de Janeiro para acertar com o Fluminense. Então é questão de tempo o Bernal finalmente ser contratado pelo Fluminense Futebol Clube. Então há realmente um pessoal vindo do Uruguai para o Rio de Janeiro nessa semana para acertar a transferência do volante. E o Serna, há uma contradição aí em valores. O Serna, que foi apresentado pelo Fluminense com foto, tudo, só falta aparecer no bid. O Ignacio já está no bid. O Serna ainda deve aparecer essa semana para poder jogar contra o Palmeiras. Lá no time dele, lá no se eu não me engano, no Peru, futebol peruano, o Serna, a imprensa local está dizendo que ele foi vendido por 16 milhões de reais. Há uma diferença aí de 6 milhões de reais para a notícia que está vindo aqui no Rio de Janeiro. Aqui a notícia que chegou é que o Serna foi vendido, foi comprado pelo Fluminense por 10 milhões de reais. Lá no Peru já dizem que é de 16, uma diferença de 6 milhões de reais. Então há 2 informações conflitantes aí. A que foi dada, de 10 milhões, e ao que está sendo informado lá no Peru, de que é uma das maiores vendas do clube, que foi 16 milhões de reais. A diferença de 10 para 16, para mim, é muito grande. Dificilmente a gente vai saber qual é o real valor do Serna para o Fluminense, por quanto ele foi comprado. Mas que é estranho, Rapaziada, eu vou ficando por aqui, tá? Tá frio pra caramba, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!